Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante aí do PlayStation 5, a questão do seu HDMI e alguma dificuldade para transportar jogos em 120 Hz. E aliás, a gente vai resolver aí, ou parcialmente resolver um problema de pessoas que querem conectar monitores de menor resolução com frequência alta para garantir acessibilidade nos jogos até 120 Hz. Isso mesmo, vem comigo. Fala galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, o melhor canal de tecnologia pra games. A gente vai trazer um conteúdo bem legal e bacana aí das questões de HDMI 2.1 do PlayStation 5. Não é de agora, é desde o seu lançamento, apesar de ter já tido um update de firmware, o console ainda acaba tendo alguns problemas, esbarrando em alguns conflitos com dispositivos HDMI 2.1. Se você der uma pesquisada agora aí no seu Google, você vai encontrar, por exemplo, no Reddit, em vários fóruns, postagens atuais e até uma lista de pessoas que estão colocando aí modelos de televisões, principalmente alguns problemas aconteceram com a Samsung linha QLED. É claro, é óbvio, é lógico que também aí existe uma grande parte também de falta de atualizações das próprias televisões. A gente vai explicar essa questão de HDMI 2.1 que acaba sendo um pouco delicada e um pouco fora da compreensão. Não é simplesmente, como foi dito, criar um novo jogo, ou que é muito mais difícil. A questão é um pouco mais intrínseca e tem a ver com o funcionamento, o modo que a Sony adotou com o funcionamento dos seus dispositivos para alcançar até 120 Hz. Tranquilo? Meio complicado, mas a gente vai conseguir estabelecer tudo hoje pra você. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vem comigo. Mas dá o like mesmo, compartilha, comenta, participe, engaja no vídeo. Vambora. Dá um recadinho importante pra quem não conhece o nosso novo canal, que trata-se de um videocast, Bom Dia DG, todo dia, live às 8 horas da manhã, pra você começar bem o seu dia, trazendo várias notícias, variedades, humor, uma forma bem descontraída de você começar o seu dia. Dá uma conferida lá, Bom Dia DG, tá aqui o link aí no card, dá uma olhadinha lá, se inscreve se você gostar do conteúdo. Agora vamos falar das questões HDMI. Vamos começar logo com a cereja do bolo, algumas dificuldades que as pessoas têm em entender o funcionamento de alcançar os 120 Hz no PlayStation 5, principalmente com monitores. A primeira delas se dá por conta da usabilidade, aliás, a falta de usabilidade. Existe um problema que não é um problema funcional, mas um problema de UX no console, a qual provavelmente uma atualização deva melhorar essa comunicação visual e deixar mais intuitivo. Que é o que? O PlayStation 5 não reconhece 120 Hz na hora que você liga uma televisão ou um monitor nele. Sempre vai ser padrão 60 Hz, 1080p ou em 4K, como você está vendo aí na tela. No entanto, na hora que ele acessa o jogo, e se o jogo tiver modo de 120 Hz, o modo de performance, vai acontecer exatamente o que você está vendo aí. O monitor ou sua televisão deverá piscar. Nem toda televisão fará isso se a televisão for nova, HDMI 2.1 e tiver a LLM. Na hora que entrou no jogo, por exemplo, nós acessamos Fortnite aí, se a gente voltar para lá o menu de tela e ver as exibições aí de tela nossa, a gente pode verificar que nós estamos em 1080p em 120 Hz. Isso porque, é claro, é óbvio, é lógico, esse monitor alcança 120 Hz. Na verdade, esse monitor é 165 Hz, mas ele alcança a normativa de 120 Hz no console. No entanto, também, aí agora sim nós temos um problema funcional. Às vezes, como aconteceu comigo nesse monitor, o modo 120 Hz no jogo aparece desticado ou aparece desativado, ou seja, você não consegue modificá-lo, mesmo o monitor alcançando essa frequência. Isso acontece provavelmente, isso é uma tese, não dá pra gente comprovar, por um problema de comunicação na recepção dos dados HDMI do display. Quando você conecta um cabo HDMI a qualquer transmissor e receptor, funciona exatamente como um cabo de rede. Existe um protocolo de comunicação e são enviados dados de capacidade desse dispositivo e até onde você pode ir. Dessa forma, parece que essa comunicação com displays de menores resoluções como monitores não é tão híbrida assim, funcional de forma totalmente automática como deveria ser, como foi planejado para ser, como a gente viu.
Para resolver este problema, eu fui até as configurações, nas configurações de dados, e lá nas configurações padrões eu deixei para sempre iniciar o jogo com modo performance. Dessa vez ele vai forçar a entrar de qualquer jeito no modo performance, e se seu monitor tiver essa capacidade, provavelmente deva conseguir. É claro, é lógico que eu não posso garantir, porque como eu disse, existe um problema de comunicação de interface HDMI do PlayStation 5 com alguns displays. Então eu não posso garantir que isso vai funcionar em todos os monitores, mas eu consegui resultado de 120 Hz no meu monitor fazendo isso. Lembrando, mais uma dica aqui agora, faça isso e reinicie o console. Não necessariamente ele vai entrar no modo 120 logo que você coloca padrão. Outra dica importante é que você fazendo isso, a partir desse momento, qualquer jogo do PlayStation 5 que tenha modo performance, iniciará com o modo performance. Dessa forma, se você quiser tirar do modo performance e colocar no modo resolução, você terá que fazer manualmente no game. Tranquilo? Essa é a dica para resolver o problema com displays, principalmente monitores, que não estão reconhecendo aí a normativa de 120 Hz do HDMI do console. Explicando alguma coisa também sobre isso, algumas pessoas que podem ter ficado com a dúvida, um monitor de 1080p, mas não é HDMI 2.1, vamos falar um pouquinho de HDMI 2.1 em largura de banda. HDMI 2.1 é uma normativa que prevê até 48 GB de taxa de transferência pelo cabo HDMI de sinal. Isso quer dizer que você transporta mais serviços ou serviços maiores. 4K 120 Hz é um serviço maior em largura de dados para transportar por esse cabo. No entanto, quando nós baixamos a resolução, você poderia ter até mesmo um cabo HDMI 1.4 que ele atinge os 120 Hz. É o caso desse monitor. Ele não é nem 2.0, ele é 1.4A, mas ele atinge os 120 Hz na resolução de 1080. Por quê? Nós diminuímos a resolução, isso quer dizer que a gente vai mandar uma menor quantidade de dados pelo sinal. Então nós não estamos mandando a frequência de 120 Hz com uma resolução de 8K. Nós estamos mandando uma frequência de 120 Hz com uma resolução de 1080p. Portanto, quando você diminui a resolução, sobra a largura de banda no seu cabo para você transferir. Isso explica até mesmo Warzone, isso mesmo, Call of Duty Warzone, não o Cold War. Cold War tem um modo aprimorado do PlayStation 5. E isso deu uma discussão grande, porque para o Xbox One veio, né, o jogo a 120 FPS, o PlayStation 5 não veio. Lá no final do ano aconteceu esse monte de discussão sobre isso, as pessoas não entenderam a explicação aí que passaram, é que o jogo precisa ser um compatível 100% PlayStation 5. Na verdade, sim, é claro que ele precisa de uma modificação. Diferente do que acontece com o Xbox One, né, o Xbox Series X, perdão, e o Series S, ele não precisa, no caso dele, fazer nenhuma modificação para atingir os 120 Hz, a não ser modificação no jogo em si. Quem tem a tratativa de sinal do HDMI 2.1, quem comanda essa tratativa é o próprio Xbox Series, tá? Então você já liga e você coloca em 120 Hz o display. E a partir daí o jogo que for vai atender a normativa 120 Hz, o jogo que não for vai atender a normativa de 60. No PlayStation 5, como a gente pôde perceber no exemplo que eu dei, inclusive ensinando a vocês a utilizar a parte do monitor, nós percebemos que quem faz a modificação é o próprio jogo. No momento em que a tela piscou ali em Fortnite, nós desligamos o monitor porque ele vai trocar a frequência. Não dá para trocar a frequência com ele ligado, a não ser que ele tenha a LLM, que é uma tecnologia HDMI 2.1. No caso, ele não tem. Então ele piscou, alterou a frequência e entrou em 120 Hz. Dessa forma, quem estipulou a mudança de sinal não foi o console, foi o jogo. A parametrização veio do jogo. Existe uma análise de terceiros que aponta que, segundo medições de fluxo HDMI no PlayStation 5, ele não alcança os 48 GB da taxa de transferência. Ele alcança os 32 GB. Ora as bolas, mas o HDMI 2.1 não é 48 GB? É até. Você não precisa necessariamente chegar a 48 GB para transportar serviços HDMI 2.1. Vários televisores já do mercado, HDMI 2.0, fizeram update de firmware e conseguiram entregar 4K 120 Hz para os seus usuários através de um update. A linha da Samsung e alguns televisores já conseguiram fazer isso. Ok, então, dito isso, o que acontece se ele não tem os 48 GB de taxa de transferência? É preciso compactar a transmissão.
tá? A transmissão é compactada através do seu alcance de cores, através da compactação de áudio, através da compactação de HDR. Se a gente for levar em consideração um jogo como Call of Duty, que é um jogo que tem bastante artefato técnico em HDR, principalmente em sistemas de som, que ele traz vários sistemas de som que você pode escolher. Nessa forma, o trabalho de compactação dos dados de transporte pelo HDMI do PlayStation 5, fica a caráter do jogo. Se o jogo incluir um HDR, ele tem que fazer a medição do HDR junto com 120 Hz, mais o sistema de áudio que acompanha o jogo, ou seja, tudo tem que ser medido e compactado. E a Sony acabou, por uma questão de estratégia, sabe-se lá por quê, transferindo esse comportamento de colocar e implementar isso para o jogo. E o jogo tem que pensar na compactação para distribuir todos os sinais. Caso contrário, e o que acontece quando a gente transmite mais sinais do que nossa largura de banda é capaz de absorver? Nós temos problemas de intermitência HDMI, nós temos problemas de áudio sumindo ou picotando, nós temos problemas na recepção da imagem, enfim, gera-se vários problemas. Dessa forma, então, não precisa fazer um jogo novo para o PlayStation 5. O que as publishers têm que fazer não é apenas destravar o seu FPS e aplicar tecnologias de textura, resolução, otimização para rodar no PlayStation 5. Elas têm um trabalho que provavelmente deva ser implementado através do SDK do próprio console, claramente, mas elas têm um trabalho de nivelar o fluxo de sinal HDMI para o console. O melhor dos mundos seria uma atualização da Sony em relação ao seu HDMI, que deve acontecer, lembrando que tá para vir aí VRR no console, e isso também faz parte da normativa HDMI 2.1 e deva melhorar essa situação. Outro ponto também importante para falar é que nem sempre depende do console, é sempre você verificar, no caso de televisões mais novas, se você está com o último update válido e vai lá na página de suporte da sua televisão e verifica se tem algum erro já conhecido a qual eles estão trabalhando. O HDMI 2.1 entrou no mercado em 2020, final de 2019 para 2020. É uma tecnologia nova também, e isso depende não só dos aparelhos que transmitem, como também dos que recepcionam. Existiu casos de receivers HDMI 2.1 que apresentaram até mesmo defeito no chip de controle da transmissão HDMI 2.1, fazendo com que eles ficassem ineficazes tanto no PlayStation 5 quanto no Xbox Series S e X. Isso porque são produtos novos de linhas novas. É importante sempre entender isso. E claro, é óbvio, é lógico, isso é uma coisa que a Sony pode melhorar, trazendo um UX, uma interface mais amigável para o entendimento da resolução e frequência, também tentando tirar esse peso do game para equilibrar os sinais. Se ela conseguir criar uma biblioteca híbrida, a qual ela consiga automaticamente compactar e transmitir, os jogos têm compatibilidade muito mais fácil e se assemelharia, por exemplo, à facilidade que um patch de atualização para subir a 120 Hz no Xbox Series X tem. Tá? Então, é basicamente isso, espero que vocês tenham entendido essa questão. E só para finalizar, os teóricos da conspiração que vão falar que não é RDNA full e é por isso, não existe relação de RDNA com HDMI. Um é basicamente interface de transporte de sinal, o outro é arquitetura de GPU. Lembre-se, no Xbox One X que não tinha RDNA, trabalhava com GCI, tinha HDMI 2.1. Então, a arquitetura não equivale. Provavelmente, por alguma questão de custo ou arquitetura, a Sony optou por uma interface HDMI 2.1 de quantidade de transferência de dados inferior e agora está pagando pelos problemas, certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotcose e até a próxima.